Saudamos a todos com a paz do Senhor. Desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nos concede de estar gravando mais um vídeo para o canal, continuando o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Desta vez vamos estudar o estudo 7, a volta de Jesus. O texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 9 ao 12. Nosso estudo está dividido em 3 pontos. A volta de Jesus ensinada nas Escrituras, o primeiro ponto. O segundo, a primeira fase da sua volta. O terceiro, a segunda fase da sua volta. A conclusão e, como é de sempre, a verdade e a aplicação prática. Desde já agradecendo a você que está inscrito no canal, você que tem visualizado, muito obrigado. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, comente, para que nós possamos melhorar cada vez mais. Estamos aí toda semana gravando um vídeo de um estudo de Atos dos Apóstolos, com qual ao término iremos falar também sobre a lição bíblica da escola dominical do livro de Neemias. E o nosso quarto trimestre vai ser Jó, mas a gente vai falar sobre o livro de Neemias após o término do estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 a 12, diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se apuseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Amém? Como sempre, nós gostamos de comentar esses versículos do texto bíblico, Atos de 9 a 11, que vai nos dizer assim: Foi elevado às alturas diante dos olhos deles. A ascensão marca o ponto em que Jesus, fisicamente ressurreto, deixa os discípulos e é o ápice das aparições depois da ressurreição e o prelúdio do envio do Espírito Santo. O ápice das aparições depois da ressurreição, que após a ressurreição Jesus apareceu para várias pessoas. Né? E é o ápice das aparições da ressurreição e o prelúdio do envio do Espírito Santo, porque ele tinha que ir e o Espírito Santo tinha que vir. Aí diz assim: Eles não ficam desamparados e não precisam sair pelo mundo por própria conta, por sua própria conta, por vontade própria, não. Se fosse dessa forma, teriam fracassado. A partida de Jesus resulta no derramamento do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo 33. E Jesus pode estar mais próximo deles que antes, pois não está mais limitado por um corpo físico, né? Agora é o Espírito do Senhor que vai ser derramado sobre cada um dos apóstolos. Ele acompanha cada um dos discípulos aos confins da terra até o fim dos tempos. A nuvem representa a presença divina, Lucas 9, 34 e 35. E ser elevado ao céu lembra o início da missão de Jesus. Quando Jesus ora em seu batismo, os céus se abrem, o Espírito desce sobre ele e Deus declara: Tu és meu filho, a quem amo. Em ti me agrado. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Agora a sua ascensão em uma nuvem confirma a sua exaltação e seu senhorio presente. A ascensão também prenuncia a volta de Jesus do céu para a terra. Lucas 21, versículo 27. E 1 Tessalonicenses 1 e 10. Ocasião em que Deus restaurará todas as nações. Céu talvez não se refira simplesmente ao firmamento. Lucas usa céu como perifrase para Deus, Lucas 15, verso 18 e verso 21, ou em associação a Deus, Lucas 11, 13, ou a seu reino, Lucas 15, 7, 19 e 38. O termo não deve ser entendido de modo literal, a ponto de se imaginar Jesus planando, né, pelo espaço até o céu. Mas não se trata de uma descrição simbólica apenas. Era o único vocabulário com o qual essas testemunhas terrenas contavam para descrever a partida de Jesus para outro reino e a volta para o Pai. Né?
e a volta para o Pai. Os discípulos parecem estar imóveis, distraídos, em um devaneio, quando dois homens vestidos de branco os chamam de volta à terra. Eles ficaram tão entusiasmados com Jesus subindo que ficaram parados lá olhando para o céu. Parados olhando para o céu. E os dois varões de branco chamam ele de volta para a terra, a fim de prepará-los para a tarefa que os aguarda, a proclamação do Evangelho pelo mundo. A pergunta dos homens, por quê? Repete a pergunta feita às mulheres assustadas junto ao túmulo, exceto pelo fato de que as mulheres tinham o rosto abaixado para o chão. Você vai ver isso em Lucas 24 e 5. Os dois homens são anjos, intérpretes que podem explicar, do ponto de vista divino, o que os discípulos acabaram de testemunhar. Lucas 24, versículo 44 ao 7, e o versículo 23 e Atos 10, 30 a 32. Os discípulos precisam deixar de olhar para o céu, de olhar para cima e começar a olhar para frente, porque eles tinham um serviço a cumprir, uma ordem de Jesus. E aqui, no nosso estudo, na introdução, ela vai dizer assim: a volta de Jesus foi um acontecimento esperado pelos apóstolos, ainda em seus dias. Naqueles dias deles, eles achavam que Jesus ia e logo estaria voltando, mas não é assim. A gente sabe que ele foi e ele mesmo não determinou nem o tempo nem a hora de voltar. O lugar e importância desta doutrina das Escrituras, desta doutrina das Escrituras é indubitável. A volta de Jesus foi ensinada amplamente na Bíblia e até hoje mantém acesa e firme a bendita esperança de todo crente, que um dia ele vai voltar. Primeiro ponto, a volta de Jesus ensinada nas Escrituras. O próprio Jesus declarou que voltaria pessoalmente. Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 3. João 14, 3. Ele diz assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Tá vendo? Ele disse que ele ia preparar lugar e viria outra vez, e os levaria para ele mesmo, para que onde ele estivesse, os discípulos estivessem também. Aí ele diz primeiro, pessoalmente. Segundo, inesperadamente. A volta dele é inesperada. Nós não sabemos quando será. Mateus capítulo 24, versículo 25. 24 e 25 de Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 32. Vai até o versículo 51. 32 até o 51. Mas vai começar do versículo 29. Que diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Versículo 29, Mateus capítulo 24, versículo 29. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Está vendo? Inesperadamente. Quando ninguém menos esperar, ele vai vir. Em seguida, repentinamente. Mateus capítulo 24 e o versículo 25, que diz assim, a partir do versículo 23, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, tá vendo? Como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, repentinamente. Ninguém sabe. Virá também
na glória de seu Pai e seus anjos. Mateus capítulo 16, e o versículo 27. Porque diz assim: o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras, virá na sua glória. Virá também triunfante. Lucas 19, do 11 ao 27. Evangelho de Lucas 19. Evangelho de Lucas 19, do 11 ao 27. Que diz assim: vai falar a parábola dos 10 servos e das 10 minas, né? Você vai ver isso lá, que vai ser o quê? Triunfante. Falar a respeito de Jesus, da vinda de Jesus. Outro ponto a observar também que vai ser brevemente. Apocalipse 3, 11 e 22 e 12. Aí ele diz assim: os varões vestidos de branco afirmaram no momento de sua ascensão que ele voltaria da mesma forma como estava indo. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Os escritores das epístolas ensinaram sobre a volta de Jesus. Pedro, em 2 Pedro 3, e versículo 3 e versículo 4. 2 Pedro 3. 2 de Pedro, versículo 3, versículo 4, que diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias consciências, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, tá vendo? Tem gente que nem acredita que ele está voltando. 2 de Pedro 3, capítulo 3, versículo 3 e 4. Tem gente que nem acredita mais que ele está voltando, mas eles ensinaram. Ele passa o versículo e diz assim: 2 de Pedro capítulo 3, no versículo 1 vai dizer assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos, né? Pelos santos, profetas do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias consciências, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pareceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o futuro, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas alongando para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Tá vendo? A volta de Cristo. Ele vai voltar. Paulo também ensinou, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, Filipenses, capítulo 3, versículo 10, né? Tudo isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 10, Tito 2 e 13, todos eles ensinaram da volta de Cristo. Tiago também, Tiago 5, versículos 7 e 8. Tiago diz assim, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmão, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei
o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima, tá vendo? Tiago, Pedro, Paulo, os escritores hebreus, Judas, João, todos eles anunciaram, ensinaram a respeito da volta de Cristo. Nosso primeiro ponto, a volta de Jesus ensinada nas Escrituras. Todos eles ensinaram. E no nosso segundo ponto vai falar a primeira fase da sua volta. Entendemos pelas Escrituras que o Senhor voltará em duas fases. Tá vendo? Duas fases. Na primeira fase, Jesus descerá do céu antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 21. Que diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Tá vendo? Fala aí no versículo 15 do capítulo 24, o sermão continua, a grande tribulação. Mateus 24, 21, Apocalipse 13 e 10. Os crentes vivos serão transformados, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 57. E juntos serão arrebatados, certamente, para encontrar-se com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 4, e o versículo 16 e 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tá vendo? Veja aí o que ele diz, né? Na primeira fase, Jesus descerá do céu antes da grande tribulação. O termo arrebatamento deriva do grego harpazo e do latim raptus. Tudo isso acontecerá num instante brevíssimo. Após o arrebatamento, os crentes comparecerão diante do tribunal de Cristo para julgamento das suas obras e premiação. Lucas capítulo 14 e versículo 14. Lucas 14, 14. Olha aqui. E serás bem-aventurado, porque eles não têm como tu recompensar, mas recompensado serás na ressurreição do justo. Tá vendo? Para julgamento das suas obras e premiação. Uns serão recompensados e outros serão, uns serão galardoados e outros serão, né, não receberão nada. Pelo contrário, vão ter condenação eterna. Aí diz assim: vão ser julgados pelas suas obras. Para julgamento das suas obras e premiação. Uns vão ser julgados, vão receber premiação pelo que fez de bom, e outros vão ser premiados pelo que fez de mal, né? Isso é que vai dar lá no grande tribunal de Cristo. A expressão dia de Cristo se relaciona à recompensa e à bênção dos santos na vinda do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7 e 8, 5 e 5, 2 Coríntios 1 e 14, Filipenses 1, 6 e 10 e 2 e 16. Os crentes participarão também das bodas do Cordeiro, 2 Coríntios 11 e 2. 2 Coríntios 11 e o versículo 2. Versículo 2, que diz assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um
marido, a saber, a Cristo. Tá vendo? A saber, a Cristo, quando for apresentado nas bodas do Cordeiro. Também Efésios 5:25. Efésios 5:25 ao 27. Efésios 5:25. 25 ao 27, que diz assim: Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Tá vendo? As bodas do Cordeiro, a igreja santa. O terceiro ponto fala a segunda fase da sua volta. Na segunda fase ele voltará com poder e grande glória, Mateus 24:29 ao 31, Lucas 21, capítulo 21, versículo 25 e 28. B. O outro ponto ele diz: todo olho o verá, Apocalipse 1:7. Virá com os santos, Judas 14. Pisará o monte das oliveiras, Zacarias 14, 3 ao 5. E limpará a sua eira, Miqueias 4, 12 e 13. E Mateus 13, 13 e 12. Julgará as nações, Salmos 110, 5 e 6, Zacarias 14, 1 ao 4, Joel 13, 2, Apocalipse 16, 3 ao 16 e 17, 14. A sua vinda em glória é chamada de Dia do Senhor, sendo ele terrível, onde seus adversários serão julgados e castigados. Joel 1 e 15, Amós 5, 18 e 20, Obadias 15, Sofonias 1, 7 e verso 14, capítulo 1, versículo 7 e 14, Malaquias 4 e 5. A expressão aquele dia, ou o dia, ou grande dia, se referindo ao dia do Senhor, aparece mais de 175 vezes no Antigo Testamento. O anticristo e o falso profeta serão presos, Apocalipse 19, 20, e os seus seguidores mortos, Apocalipse 19, 21. Satanás será preso por 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3, para depois ser solto, derrotado e lançado no lago de fogo, onde já estarão a besta e o falso profeta, e onde serão atormentados continuamente e para todo sempre, Apocalipse 20, 7 ao 10. Será implantado o milênio, Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Acontecerá o julgamento final, Apocalipse 20, do 11 ao 15. Um novo céu e uma nova terra serão criados, Isaías 65, 17, 18. Tá vendo? Isso tudo vai ocorrer na segunda volta de Cristo. Tudo isso vai ocorrer. Por isso que ele vai voltar em duas fases. Uma para arrebatar a igreja e outra depois para julgar, para fazer aquilo que tem que ser feito, derrotar todos os seus inimigos, né? E dar a sentença daqueles que praticaram o bem e os que praticaram o mal. Na conclusão diz assim: em breve estaremos livres de todas as aflições, perseguições, opressões e dores. Todos os crentes salvos em Cristo Jesus, desfrutarão da bendita esperança. Teremos um novo corpo, 1 Coríntios 15, 35 ao 58. O veremos como ele é e nos tornaremos semelhante a ele, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, 1 João 3, 2 e 3. Receberemos a coroa da justiça, 2 Timóteo 4 e 8. De glória, 1 Pedro 5 e 4, e da vida, Apocalipse 2 e 10. Consolemos-nos uns aos outros com estas palavras, 1 Tessalonicenses 4 e 18. Jesus está voltando. Maranata. Tá vendo? Tudo isso vai ser com a volta de Cristo. Nossa verdade e aplicação, ela diz assim, verdade e aplicação prática diz assim: a volta de Jesus deve ser amada e desejada por todo crente. Devemos aguardar confiante e vigilante a sua volta, para estarmos para sempre com o Senhor. Amém? Um breve estudo do livro de Atos, do versículo 9, do 10 ao 12. Agradecendo mais uma vez a você. E no próximo será
o estudo 8, o batismo com o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.